Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é João Matheus, gerente de vendas da Exact Sales. Estou aqui com o Evandro, diretor de negócios da agência Mito. E a ideia é que a gente troque uma ideia aí sobre o que rolou lá na agência desde o início da implementação, do início da operação rodando, e entender um pouco mais como a Exact ajudou dentro do processo. Então, Evandro, a primeira coisa que eu queria saber era quais os desafios que a empresa precisava superar no momento em que tu conheceu a solução da Exact ou até mesmo antes de conhecer a solução. Não, super bom. Primeiro quero agradecer o convite para a gente poder bater esse papo aqui sobre vendas, sempre é muito legal. A gente lá na Mito tinha um desafio que não era nem bater as metas. O nosso maior desafio era ter um processo comercial que não dependesse do dono. Sim. Então, naquela época eu tinha um amigo que trabalhava aqui na Exact e aí ele começou a comentar bastante sobre o processo comercial de separar pré-vendas do vendedor e tal. E aí, para a gente fez bastante sentido pensar nessa estrutura. Então, eu sempre pensava em, poxa, como que eu vou treinar uma equipe para fazer aquilo que eu faço? Porque a maneira como eu vendia era muito em cima de networking e do marketing que a gente fazia na própria... Bom, a gente é uma agência de marketing, Sim. então é no nosso próprio marketing. Mas eu sabia que para eu formar um time para fazer aquilo que eu fazia, teria que ser de uma maneira diferente. Sim. O processo ele sempre ajuda a delimitar muito bem as tarefas, né? E principalmente Sim. ajuda a replicar. Mas o grande gargalo do processo de vocês era justamente o fato de ser centralizado em uma pessoa só. Sim, ou seja, eu bati a meta de venda, eu sabia que eu não ia conseguir duplicar e triplicar aquilo sozinho. E também, assim, como dono da empresa, eu queria... Bom, fazer outras coisas, né? Sim. Não estar no operacional da parte de vendas o tempo inteiro. Inclusive, tem vários colegas, várias agências que eu acabo... Aliás, eu nem vim da área de agências, então acabei montando uma agência, eu fui conhecer o mercado, vi que vários deles, fui estudar o processo comercial, tem como principal fonte de clientes de networking. E assim, eu queria escalar as vendas e não depender de networking. Sim. Ter um fluxo agressivo de entrada de clientes. Sim. Então, até mês passado foi o recorde de vendas. Ah, a que legal. gente fez 17 vendas no mês. A gente está 1 ano e meio aqui com a Exact. É claro, sim, até digo, foi um processo de amadurecimento do nosso marketing também e a estrutura de pré-vendas e vendas para a coisa começar a funcionar sistematicamente, Sim. né? Porque querendo ou não, são três áreas totalmente ligadas, né? Sim, sim. E quando se tem processo, eu vejo muito isso, que é muito bacana quando uma área começa a retroalimentar a outra. Então, quando eu tenho, geralmente, pré-venda alimentando venda e o insumo de venda, o feedback que a venda gera disso, alimentando o marketing também. Sim. Até para que se direcione melhor a estratégia. Sempre existe muito em agências, principalmente uma visualização quase romântica do mercado, que é, não, meu cliente ideal, ele tem esse perfil aqui. Mas não necessariamente isso reflete em venda, né? Sim, sim. Como se mensura isso? Conseguindo dados e conseguindo vender para esse tipo de cliente. E eu vejo muita empresa que foca num produto, e às vezes até não num produto, mas num pacote de serviços, tentando abranger o máximo de mercado e não conseguindo ter resultado e principalmente sabendo, beleza, onde é que eu estou acertando, onde é que eu estou errando. No caso de vocês, hoje vocês trabalham bem nichado num segmento específico. Isso. Num segmento não, né? Numa entrega específica. Sim. Hoje a agência Mito, a gente é totalmente focado em mídias sociais para empresas. Então, até a gente estava comentando antes, no início a gente tinha vários serviços diferentes, a gente até se orgulhava de dizer que era uma agência full service, Sim. que eu faço de tudo, mas a gente percebeu que para eu poder replicar e crescer, eu teria que focar numa entrega. Então, a gente escolheu, por demanda do mercado, focar em mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Então, isso nos permitiu criar processos bem definidos, construir uma entrega que dava resultado mais rápido, que era uma demanda que tinha muito forte dos nossos clientes, e simplificar muito o marketing. Até tu comentou ali uma parte bem interessante, que é a questão dos dados, né? Então, assim, com o software do Spotter, a gente começou a mensurar muito melhor todo o nosso fluxo comercial, desde o marketing até as vendas. Antes de vir aqui, até estava dando uma olhada no nosso histórico e vi, claro, no início a gente focava muito no ativo. A maior parte dos nossos leads eram prospecções ativas e hoje em dia, com o amadurecimento do nosso próprio marketing, acabou se tornando 80%, 90% das nossas entradas são passivas. Mas, ainda assim, a pré-venda é super importante porque qualifica muito os leads. Hoje a gente recebe, sei lá, uma média de 20, 30 levantadas de mão por dia.
e eu tenho que qualificar isso. Sim. Não dá para eu jogar isso tudo para o vendedor fazer, senão eu ocupo demais o tempo dele e a coisa não anda. Então a gente dá atenção para esse público, mas filtra muito bem. Sim. Filtra e prepara ele, o lead, para reunião, né? Então a gente acaba sendo bem mais assertivo. Sim, trabalhando com marketing, conversando com muitas empresas, eu vejo que muitas empresas aí falam, não, meu problema é que o meu marketing traz muito lead que não é qualificado. Não, eu tenho que qualificar, ele às vezes quer que só preencham o cadastro lá quem é o meu perfil ideal de cliente. E que a culpa é do marketing que está trazendo gente errada. Assim, até entender que a questão de volume, que eu trabalho com funil, e que de 100 que chegam, claro que 20, sei lá, estou dando um número hipotético, mas 20 é meu perfil de cliente ideal. E desses 20, alguns deles vão comprar ou não. Sim. Então, assim, tem que chegar um monte de lead, tem que filtrar e tem que fazer reuniões assertivas, né? Quais foram os principais impactos que tu sentiu a partir do momento que vocês começram a rodar a pré-venda? Quais foram os impactos, os resultados que isso gerou na empresa? Começou a trazer reuniões mais qualificadas e tal, assim, primeira coisa. Comecei a sentir o gostinho de ter um processo rodando. Comecei a visualizar como aquilo ia funcionar sem mim. Sim. Então, de ter um processo replicável, de não ter aquilo, de ter um super vendedor que em algum momento ele pode sair. Sim. Então, assim, claro, toda a saída é uma perda muito grande, mas tendo um processo claro, dá para eu trocar e as gera pessoas... uma certa segurança. Gera uma segurança bem forte. Então, esse foi um dos principais que começaram a acontecer. Bacana. E em termos de números, quais foram os resultados que vocês tiveram aí nesse decorrer de trabalho com a pré-venda? Assim, como eu disse, faz 1 ano e meio, né? Então, assim, eu não lembro de cabeça exatamente, mas a nossa quantidade de reuniões deu quase 3 vezes mais, em média, no mês, e melhores qualificadas. Também, assim, o faturamento médio mensal lá de março de 2017 a hoje, a média que eu tinha lá, a média que eu tenho hoje é mais de 300%. Nossa. Então, em vendas. Como eu te disse, o mês passado foi o recorde de vendas. Utilizando 100% o fluxo comercial, esse fluxo comercial. Porque 1 ano e meio, se for pensar, sim, foi bem... é um prazo bem rápido e é legal, principalmente essa segurança que o processo dá, né? Porque o planejamento de vocês, imagino também para os próximos meses, para os próximos anos, ele acaba sendo muito mais tangível, né? Sabendo, beleza, então eu preciso gerar tantos leads para gerar tantas vendas, para gerar tantas reuniões, para gerar tantas vendas. Perfeito, assim... No ano passado eu tive digamos, de março a dezembro, eu já tive quase que um ano completo experimentando. Então eu planilho tudo, olho tudo no software e a gente montou um planejamento estratégico para esse ano. Assim, tiveram meses que eu tive menor, assim, não foi exatamente preciso, mas na média, que eu me programei no início do ano, a gente está batendo certinho. O processo bem azeitado, a pré-venda, ela acaba ajudando muito a... Primeiro, visualizar muito rápido um problema, né? Visualizar, não tá rodando como a gente esperava e se ajustar muito rápido, né? Sim, perfeito. Assim, eu tenho meus números muito claros. Eu sei quanto... Eu faço a média de 60 reuniões no mês e eu sei que eu vendo para 30% deles. E, claro, teve meses que se muda isso, eu sei que existe problema, como eu estava comentando. Se eu começo a perceber que está tendo menos reuniões... eu sei que vai dar problema, e se eu começo a ver que minha taxa de conversão está sendo menos que isso, eu sei que vai dar problema. Eu não espero acabar o mês para poder começar a tomar alguma atitude, né? E uma frase, por que tu recomendaria Exact aí para outras empresas, tanto do segmento de vocês quanto de outros segmentos? Agora eu me senti na Ana Maria Braga. Né? Não, mas... É um ping-pong. Cara, assim, por que eu recomendo, assim, para mim, o maior de tudo é processo. Assim, ter um processo muito bem definido, conhecer muito bem os números e ter previsibilidade de faturamento. Acho que isso é o maior benefício que uma área comercial pode ter. Eu fico muito feliz quando eu vejo que as empresas começam a voltar esse olhar para esse lado, porque durante muito tempo o processo foi menosprezado, né? Sim, o comercial, ele devia ser o cara exato, bem descolado que vai tirar umas vendas do bolso. O super vendedor que vai chegar e vai convencer alguém. Até um tempo funcionou muito bem, quando a informação era mais limitada, mas hoje tá não dá mais, né? É só pegar o celular e acessar e ver se o cara tá falando a verdade ou não, né? Então o processo é muito importante. Evandro, fico super feliz com o resultado de vocês.
Foi ótimo ter a tua participação aqui no depoimento para ouvindo o cliente. E, cara, as portas do Exact estão abertas aí, sempre poder ajudar, e vai ser ótimo aí prazer. replicar outros cases como o da Agência Mito. É uma alegria poder compartilhar, compartilhar os resultados e, quem sabe, inspirar outras empresas a alcançarem também. Bacana. Evandro, Valeu? prazerzaço. Um abraço. Obrigado. Até mais.